E o senador Flávio Bolsonaro reclamou do tratamento que o pai, Jair Bolsonaro, recebe na prisão da Superintendência da Polícia Federal. Cheguei lá, ele já com bastante soluço de novo, já começado há uns 40 minutos mais ou menos. Teve refluxo durante a noite. E ele me falou uma coisa que eu não sabia, né? A ordem que é os policiais é deixarem ele trancado dentro de uma sala de 12 por 12 na chave o dia inteiro. Sai por um período pequeno para fazer alguma caminhada, só que o espaço que ele tem para caminhar ali é um espaço muito pequeno, dá 10 passos para um lado, dá 10 passos para o outro, já acabou o espaço. É uma pessoa que tem orientação médica para fazer exercício. A sala onde ele está hoje fica do lado do aparelho central de ar-condicionado aqui do prédio, uma barulheira de 7 da manhã às 7 da noite. Então ele está aqui, uma pessoa idosa, uma pessoa que precisa de cuidados médicos, uma pessoa que todo mundo sabe que tem problemas de saúde e que ainda assim é mantido num lugar como esse, como um cativeiro. O Flávio também pediu para que o pai volte a cumprir pena em prisão domiciliar. Isso é desumano. Eu peço aí que as autoridades, que pelo menos aqueles que têm o poder, que mandam hoje na situação que está acontecendo, que tem um mínimo de humanidade com uma pessoa honesta e inocente que está aqui sem merecer. E que pelo menos coloque ele numa domiciliar humanitária, que é o mínimo, porque qualquer coisa que aconteça aqui dentro não é difícil acontecer. Isso aqui não é um filho falando algo para tentar fazer com que o pai saia daqui e volte para casa. Não é isso. Não estão dando a seriedade necessária para a situação da saúde dele. Estava ali reclamando já de dor na virilha. Já está aguardando o médico voltar para cá, para Brasília, para fazer uma nova avaliação nele. Então ele não tem a menor condição de ficar num lugar como esse, mesmo com toda a boa vontade dos policiais que estão aqui trabalhando, que estão cumprindo ordens. Pessoa que precisa de alimentação especial por causa da questão do fluxo intestinal dele. Bom, o senador disse ainda que o projeto de anistia deve ser destravado no Congresso. Olha, gente, o que a gente está pedindo lá para os presidentes da Câmara e do Senado? Era pauta qualquer coisa. Porque o processo legislativo, as emendas que a gente possa fazer, os aprimoramentos que são normais em qualquer projeto de lei, a gente vai para o voto. É isso que está sendo negado para a gente. O debate está interditado. Não nem começa na Câmara ou no Senado. Eu vou procurar de novo hoje o presidente Davi Alcolumbre, o presidente Hugo Mota, para relatar a situação que eu vi aqui, muito preocupante do meu pai, que a gente tem que tomar alguma decisão o mais rápido possível, seja ela qual for, e a gente vai continuar batalhando pela anistia total, porque as pessoas como o presidente Bolsonaro, as centenas de pessoas que continuam passando por um processo que foi completamente viciado, em que participaram do julgamento pessoas que são inimigas declaradas do presidente Bolsonaro, isso não pode ser admitido numa democracia, e a gente vai trabalhar, sim, pela redemocratização do nosso país, que começa com a aprovação da anistia total. Silvia, a gente começa com você. Tem vários pontos aí dessa conversa do senador Flávio Bolsonaro com jornalistas. Lembrando que ele hoje visitou o pai. São sempre visitas autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, sempre no período da manhã, entre 9 e 11 da manhã, por até 30 minutos e sempre de forma separada, né, individual. E aí ele traz alguns pontos e a nossa produção lembrou, até fazendo um comparativo e lembrando da capa dessa edição da Revista Oeste, assinada pelo Augusto e pelo Christian, lá em maio de 2018, fazendo um paralelo com Lula, né, Lula e Bolsonaro, a juíza Carolina Moura Lebos chegou a autorizar Lula a usar uma esteira ergométrica dentro da sala de 15 metros quadrados da Polícia Federal, onde ele cumpria a pena lá em Curitiba. E também permitiu ali visitas de médicos e o uso de um aparelho de música. A gente compartilha na tela aí essa decisão da juíza lá em 2018. Daqui a pouquinho a capa da Revista Oeste, né? Tá aí. A Justiça tem lado a capa no ar, a gente colocando ali os contrapontos, né, entre as diferenças entre Lula e Jair Bolsonaro.
Pois é, Paula, citamos isso ontem, a capa assinada pelo Christian Costa e pelo Augusto. Paula, o Lula tinha esteira ergométrica, o Lula assistia vídeos das reuniões do PT e transmitia quais eram as diretrizes, ele continuou comandando o PT e por isso ele escalou, naquela época, escolheu a Gleisi Hoffmann e ela passou um longo período, inclusive depois que foi solto, daquela cela gourmet em Curitiba. Ele tinha vários benefícios, dava entrevistas, recebia os advogados, recebia o Fernando Haddad, que no final acabou sendo o candidato à presidência da República em 2018, derrotado pelo presidente Jair Bolsonaro, que usava uma máscara de papelão, né, do Lula e falava eu sou o Lula, e tinha também a vice da vice, que era a Manuela Dávila. Ele recebia outros políticos, sindicalistas, amigos, Luiz Marinho, amigo do Sindicato de Metalúrgicos, amigo da CUT, todos eles visitavam o Lula com frequência. Arrumou uma namorada, e tudo isso está descrito na reportagem da revista Oeste. O tratamento é evidentemente desigual, não há nenhuma equidade, não há comparação entre o tratamento dado ao presidente Jair Bolsonaro e a outros ex-presidentes. Explico o plural. Fernando Collor de Mello, condenado a mais de 8 anos de prisão por corrupção, ainda no caso investigado pela Lava Jato, uma subsidiária da Petrobras, aliás, a Transpetro, a BR Distribuidora, desculpa, a Transpetro é outro caso da Lava Jato, outra fase. O Fernando Collor de Mello, ele está no seu apartamento em Alagoas, com absolutas condições de quem está vivendo uma vida normal dentro de casa. E o que foi que ele alegou? Apneia do sono, Parkinson e transtorno bipolar. E um ex-presidente que passou por uma sequência de cirurgias invasivas, a última que durou mais de 12 horas, porque derramou sangue quando foi atacado, quando foi vítima de um atentado à faca por um militante de esquerda no fatídico 6 de setembro de 2018. Como fica a situação, as comorbidades? Todo o estado descrito agora pelo senador Flávio Bolsonaro, os soluços, as medicações, o risco de engasgo, o fato de só poder dormir de um lado. Como é que fica a solidão? Porque pode ver a filha pequena por 30 minutos, a mulher Michele por 30 minutos, depois recebe os filhos por 30 minutos. Tudo isso precisa passar por um juiz de vara de execução penal? Não. No caso do presidente Jair Bolsonaro, precisa passar pelo gabinete de Alexandre de Moraes. E isso também é inédito. Alexandre de Moraes determina quem pode e quem não pode ver o presidente. É um preso particular, está sendo torturado. E espero, e acho que o Brasil inteiro torce por isso, para que ele saia de lá, porque jamais, não queremos nem imaginar uma consequência mais trágica que possa acontecer a ele. Alexandre de Moraes virou agente carcereiro, né? Carcerário, melhor. Acho que o Silvio resumiu tudo e é uma reivindicação que coloca o Supremo contra o próprio Supremo. Os advogados precisam reivindicar ao Supremo que seja concedido ao presidente Bolsonaro o mesmo tratamento dispensado ao ex-presidente Collor. Simples assim. Uhum. O Supremo sempre tratou com muito mais generosidade, digamos assim, os corruptos de estimação. Mas abra uma exceção, então, e permita que seja comparado o caso com o caso do Bolsonaro, que não cometeu crime algum, e dê a ele um tratamento que é o da prisão humanitária, domiciliar humanitária. É isso aí. Pois é, Ana, a gente inclusive conversou com a equipe médica de Jair Bolsonaro, que recomendou, por conta do estado de saúde dele, né, caminhadas diárias e também, claro, banho de sol. Mas, segundo até o senador Flávio Bolsonaro, que visitou o presidente hoje, ele não tem conseguido. Ele consegue dar ali 10 passos, né, dentro da cela e não consegue realizar essa atividade física diária que foi realmente orientada pela sua equipe médica devido a toda a sua condição, né, tão delicada de saúde. É devastador. Essa entrevista do senador Flávio Bolsonaro é difícil até de assistir, é de cortar o coração, porque além de tudo, o estado físico delicado do presidente Bolsonaro, o estado psicológico,
a gente sabe que não houve crime, não houve golpe, não houve tentativa de golpe, que o presidente Bolsonaro não é assassino, não é genocida, não é pilantra, não tem uma família de pilantras. Então, acho que todos os apelos foram feitos. Quem sabe o Ciro Gomes não vem a público fazer esse apelo também, por justiça ao presidente Bolsonaro.